meninas, tudo bem com vocês? Hoje o vídeo é um pouquinho diferente do que eu costumo fazer aqui no canal, mas é porque eu senti a necessidade de falar sobre esse assunto. O assunto de hoje é síndrome do pânico e crise de ansiedade. Se você passa por isso ou conhece alguém que passa por isso e tem curiosidade de saber sobre o assunto, continue assistindo. Síndrome do pânico é algo que tá presente na minha vida de alguns anos pra cá. Muitas pessoas perguntaram como eu lidava com as crises de ansiedade no meu dia a dia. Queriam saber várias coisas, então eu resolvi fazer esse vídeo para tirar alguma dúvida que vocês tenham e também esclarecer para a sociedade o que é síndrome do pânico, o que são essas crises de ansiedade. Porque hoje em dia tem muita gente que não sabe que tem muita gente que tá ao redor dessas pessoas que não sabem o que tem e acham que isso é tipo frescura. A sociedade não encara como se fosse uma coisa séria. E sim, síndrome do pânico é uma coisa séria, é como qualquer doença, é como uma diabetes, uma hipertensão, é algo sério. E é isso que a gente tem que colocar na mente. Não trate, não fale pra pessoa que ela tá se sentindo mal porque é frescura dela, porque não é, ok? Hoje a gente vai entender um pouquinho o que é essa síndrome do pânico, por que ela acontece, como que a gente lida com ela, beleza? Primeira pergunta que me fizeram: como eu descobri que eu tinha síndrome do pânico e por que eu tive síndrome do pânico? Bom, eu desenvolvi a síndrome do pânico porque há alguns anos atrás eu perdi duas pessoas que eram muito queridas na minha vida. Eu passei por um processo pós-traumático e eu tive a minha crise de ansiedade. O que foi aquela crise de ansiedade? Eram noites que eu não conseguia dormir. Eram aquelas descargas de adrenalina, por exemplo, você tá dormindo, você acorda assustada, seu coração começa a trepidar, parecendo uma batedeira, você começa a suar frio, você tem aquele frio na barriga, como se você estivesse descendo uma montanha-russa, é algo assim, aquela sensação de medo instantânea, e não aconteceu nada para que isso acontecesse, entendeu? É aquela sensação de medo sem ter o medo. Em si, é você se sentir ameaçado por algo que não existe, algo que não tem, você não tem ameaça nenhuma perto de você, mas o seu corpo reage como se ele estivesse se sentindo ameaçado. Eu tinha muito medo de morrer, muito medo de morrer. Minhas crises de ansiedade eram medo de ter outra crise. Porque toda vez que eu estava em crise, eu achava que eu estava morrendo. Então eu tinha medo de sentir aquilo de novo, porque eu estava achando que estava morrendo. Então era algo, tipo, muito ruim pra mim. Era o fim do mundo. Eu tava, tipo, no fundo do poço. Respondendo a pergunta, como eu descobri que eu tinha síndrome do pânico? Eu descobri que eu tinha síndrome do pânico porque quando eu estava nas crises de ansiedade, eu achava que eu tinha algum problema cardíaco. Porque meu coração acelerava e eu achava que eu tava morrendo, então eu fui procurar ajuda de um cardiologista. Acontece que eu fiz todos os exames e o cardiologista falou, tipo, cara, você não tem nada? Você tá, tipo, pirada, né? Ele não falou que eu tava pirada, mas falou que eu não tinha nada. Então eu percebi, putz, acho que meu problema então não é esse. Então a minha mãe falou pra mim, olha, a gente vai ter que procurar ajuda em outro lugar. Eu tinha muito preconceito em consultar um psiquiatra, eu achava que isso era coisa de gente louca de pedra, sério. É muito comum a gente ter esse pré-julgamento. E eu passei no psiquiatra e descrevi tudo que eu tava sentindo, mas sem botar muita fé. Até que ela disse pra mim, puxa, tudo isso que você me descreveu é parte de síndrome do pânico. Essa sensação que você sente são crises de ansiedade. E ela começou a me descrever e falar. Ela mandou pesquisar sobre isso na internet e foi quando eu pesquisei a fundo e vi que realmente eu não estava sozinha. Existiam várias outras pessoas com esse mesmo problema e eu não sabia. E eu fui lendo uma coisa ali, uma coisa aqui e eu encaixei, eu falei, putz, é isso mesmo que eu sinto. Segunda pergunta. Perguntaram pra mim como eu trato a minha síndrome do pânico. O tratamento, gente, é bem simples. A partir do momento que você procura o psiquiatra, ele vai te falar que, primeiro, você tem que aceitar o que você tem. Você tem que pesquisar o que você sente. Você tem que saber, você tem que entender o que é aquilo. E quem é que vai te ajudar a entender o que você tem? Terapia. A terapia vai te ajudar a entender o que você tem, entender o que está acontecendo de errado, entender o que desencadeia você ter essas crises de ansiedade e saber tratá-la. A segunda coisa que ajuda é o remédio. É importante destacar que o remédio, ele não é
algo principal no seu tratamento. Você não pode fazer um tratamento de síndrome do pânico só com remédio, porque ele não vai te ajudar. Ele vai te ajudar, tipo, temporariamente. Você vai se sentir bem? Vai. Só que se você não trata o seu psicológico, quando você falar, putz, tô tomando remédio, melhorei, tô bem, aí você vai parar de tomar o remédio e vai voltar tudo de novo. Então, o remédio, ele te auxilia no seu tratamento da síndrome do pânico. Eu, por exemplo, tomo um comprimido todo dia de manhã e também faço terapia semanalmente. Atualmente, eu já tô há 6 meses num tratamento de síndrome do pânico. Já tô, tipo, muito melhor. Eu nunca achava que eu ia estar fazendo um vídeo contando isso pra vocês. E tentando ajudar pessoas que estavam como eu, tipo, que se sentiam no fundo do poço, achavam que ia morrer. E são 6 meses que eu tomo remédio. Agora no 6º mês eu já vou diminuir a dose, porque eu já me dei muito bem, eu já melhorei muito. Faz muito tempo que eu não tenho crises de ansiedade tão fortes como eu tinha antes, desse medo de morrer, de ter que ir pro hospital passando mal e essa coisa ruim. Graças a Deus eu não tenho mais. E isso tudo foi graças à terapia e o remédio. Então é muito importante que você procure ajuda. Independente do que as pessoas te falem, independente que as pessoas julguem você, te chamem de louca, falem que você tem frescura. Isso não é frescura. Procura na internet, gente. Tem várias pessoas. Às vezes a pessoa do seu lado tem isso e ela não te contou. Depois que eu comecei a pesquisar mais sobre isso, depois que eu comecei a falar para as pessoas que eu tenho síndrome do pânico, que faço terapia, eu descobri várias pessoas à minha volta que também tinham isso, que também faziam. E eu nem sabia. Terceira coisa, me perguntaram se eu tenho alguma dica para quando a gente tá na crise. Sim, eu tenho uma dica que eu uso sempre quando eu tô em crise, que foi a minha terapeuta que me ensinou. Praticamente é respiração. Respiração, gente, ajuda em tudo. Então, por exemplo, eu senti aquele frio na barriga, me deu aquela crise, eu tô suando frio, eu tô preocupada. Gente, a dica é: relaxa. Você tem que sugar o ar em 4 segundos, prender o ar por mais 4 segundos e soltar esse ar pela boca em 8 segundos. Quando você vai fazendo essa contagem de puxar o ar em 4 segundos, segurar mais 4 e soltar ele em 8, você vai tirando a atenção, você vai tirando o foco do que você tá sentindo para a contagem. Então isso faz com que você oxigene o seu cérebro, você vai se distrair e isso vai fazer com que vá sumindo aquele sentimento de ansiedade, aquilo que tá te ocupando, aquele pânico, ele vai sumindo aos poucos. Isso é o que me ajuda muito. É muito importante falar que não existe somente... Esse é o meu tipo de crise de ansiedade, tá, gente? Tem pessoas que têm síndrome do pânico que não conseguem sair de casa. Tem pessoas que não conseguem ficar em locais fechados. Tem pessoas que não conseguem ficar em locais que tem muita gente. Então, isso são para as crises de ansiedade que eu sinto. É o meu diagnóstico, tá, gente? É por isso que eu falo que é muito importante você pesquisar e encontrar a ajuda de um médico, de um especialista. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Compartilhem esse vídeo com as pessoas, tá? Indiquem para alguma pessoa que você acha que tem esses sintomas perto de você. Não tenha vergonha de se aceitar e não tenha vergonha principalmente de falar: eu vou procurar uma ajuda, entendeu? Eu vou deixar aqui no box de informação um post que eu fiz lá no blog que tem muito mais detalhes sobre síndrome do pânico e mais dicas para vocês, se vocês quiserem ler. E eu espero que eu tenha ajudado vocês de alguma forma. Se vocês tiverem mais dúvidas, se quiserem conversar comigo, é só deixar aqui nos comentários. Eu vou ter o maior prazer em responder. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo e até a próxima semana. Tchau!